Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Na minha versão eu leio assim: Jesus entrou no templo. Liga seu imaginômetro aí. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, revela-nos a Tua palavra. Nos dá a Tua palavra nessa noite, Jesus. E que Teu Espírito, revelando quem Tu és, nos faça sair daqui mais semelhantes a Ti, Jesus. Ministra ao nosso coração, Espírito Santo de Deus. Não queremos sair como entramos, porque entramos na Tua presença e na Tua presença temos que ser transformados para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, essa é uma das atitudes mais fortes e incisivas que você tem de Jesus na palavra de Deus. E quando Jesus ele derruba essas mesas, ele vira essas cadeiras, nós precisamos nos perguntar que mensagem que ele quer passar para nós. Como é que a gente pode aferir o valor de uma ação? O valor de uma ação é determinado pelo motivo pelo qual essa ação é realizada. Somente depois que você descobre o porquê que algo foi feito, é que você começa a entender a importância de ter sido feito. E tudo muda quando você entende o motivo da ação. E quando eu estava lendo esse texto, eu imaginei a ação do que estava acontecendo no momento. Jesus entra no templo onde era adorado a Deus. E ele vê um mercado naquele lugar, e ele então vira as mesas, dinheiro cai para todo lado, ele expulsa os cambistas, animais são soltos, uma grande confusão. E a pergunta que eu me faço ao ler um texto desse é: como Deus é glorificado quando Jesus virou essas mesas? Como o evangelho é valorizado ao ver Jesus fazendo cadeiras voarem para todos os lados? Aonde Deus é glorificado ao Jesus chamar o templo construído para adorar a Deus de covil de ladrões? E talvez a pergunta mais importante é: por que Deus ficou satisfeito com isso? Então nós precisamos entender o que Jesus quer passar para nós em textos como esse. E não pense que Jesus não sabia o que estava fazendo. Jesus, ele observou aquela situação. Não foi uma situação de revolta imediata, impensada. Se você voltar comigo em Marcos 11, você vai verificar que Jesus entrou em Jerusalém um dia antes e se dirigiu ao templo e observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Presta atenção, Jesus foi num dia anterior, entrou no templo, observou tudo, nada escapou da sua checagem. Ele foi vendo cada detalhe do que estava acontecendo ali, e então passa a noite inteira pensando naquilo. E no outro dia ele volta no templo e faz uma faxina. E por que Jesus faz essa faxina? Vamos entender. Naquele tempo, as pessoas vinham de muitos lugares, milhares de pessoas vinham de muitos lugares para adorar no templo em Jerusalém.
E a adoração naquele tempo era feita através dos sacrifícios de pombas, de animais, através de oferendas. Naquela época, né, não se podia adorar a Deus sem o sacrifício de um animal. E você poderia levar um animal da sua casa, mas ele poderia morrer na viagem, ou principalmente, ele poderia não ser qualificado pelo padrão de expensão de pureza do templo para ser sacrificado. Então preste atenção, Jesus chega num lugar, sabe, e começa a ver que as pessoas estão sendo, sabe, abusadas pela fé delas, mercantilizadas a adoração delas. Imagine que o cara está levando um pássaro e ele não é aceito, porque ele não tem o certificado celestial para ele ser sacrificado. Então, ele precisa, além de perder o que ele levou, comprar um outro que existe lá no templo. E só o do templo pode ser sacrificado. Quantos estão me entendendo? Diga amém aqui. Tem um historiador chamado William Barclay, que ele diz que, só no exemplo das pombas, o templo tinha um lucro de 2000%. Ou seja, se uma pombinha, você conseguia comprar ela por R$20, a pomba do sacrifício custava 400. Mais ou menos assim, compre a pomba do sacrifício e seja abençoado por Deus. Alguém está me entendendo, meus irmãos? Compre isso e seja abençoado por Deus. Mas isso não é tudo. Além do templo precisar dos animais certificados, a pessoa, para comprar esses animais certificados, ele precisava do dinheiro do templo, ou seja, o dinheiro romano, o dinheiro grego, o dinheiro persa, ele tinha que ser trocado pelos santos shekels, que era o dinheiro do templo, e a taxa de câmbio era exorbitante. Então você tinha que comprar um animal no templo por um preço inflacionado, ainda você tinha que trocar o seu dinheiro por uma taxa de câmbio absurdo, para ter o dinheiro do templo, e então comprar o animal sagrado, e então assim prestar o seu sacrifício a Deus. Mas só estava começando a indignação de Jesus, porque na frente estava a mesa, na frente estava o mercado, na frente estava o câmbio, e os pobres, mendigos e necessitados nem vistos eram nesse momento de adoração. Você consegue ver o motivo da ira de Jesus? O lucro tinha prioridade sobre as pessoas, a ganância sobre a pobreza, o rendimento era mais importante do que a reverência, a secularização do que era sagrado. E atualizando para o nosso tempo, sabe, é a pura mercantilização da fé. Púlpito vira balcão, evangelho vira produto e cristão vira consumidor. Por isso que Jesus agiu dessa maneira. E ele então chega naquele templo e encontra um grupo de sacerdotes, o grupo de religiosos responsáveis pela adoração no templo, e ele chama aquele povo de covil de ladrões. Você sabe o que é um covil? O que é um covil? É um esconderijo. É um esconderijo de ladrões. E onde é que esses ladrões estavam escondidos, meus irmãos? Me respondam, por favor, aonde? Aonde? Na igreja, no templo. Jesus chegou ao ponto de dizer: na minha igreja tem um covil de ladrões, mercantilizando a fé. Jesus ficou completamente indignado. Ele estava se opondo àquilo, porque ele sabia que com Deus não se relaciona de outra maneira a não ser pela oração e adoração sem custos. Jesus não é contra o comércio, não, mas Jesus é contra qualquer esquema religioso que explore economicamente a relação entre Deus e o homem. Quantos estão aqui? Aleluia.
Veja a irritação de Jesus. Está escrito: a minha casa será casa de oração. Isso aqui é uma profecia de Isaías capítulo 56, versículo 7. A minha casa é lugar de oração, é lugar onde anjos descem e sobem, é lugar da minha presença. Mas ele diz que agora ela virou um covil de ladrões. Ele está alertando o que o mesmo profeta Jeremias alertou em Jeremias capítulo 7, versículo 11. Jesus está dizendo: a minha casa virou um encontro de ladrões, sabe? E naquele tempo era um negócio de família. Historiadores dizem que aquele mercado era chamado de Bazar de Anás. Anás foi um sumo sacerdote, e ele foi sucedido por 5 filhos. O negócio de 5 filhos, passado por 5 filhos. E agora quem cuida é o seu genro, o sumo sacerdote Caifás. Uma família de sacerdotes explorando o povo de Deus, a fé dos que creem. Veja a decepção do Messias. O lugar devia ser lugar de oração, mas é mercado financeiro. Um triste espetáculo para o Cristo que veio livrar o homem da religião. Jesus, quando entra naquela casa, ele entra no apogeu da exploração do que é sagrado. A religião daquele templo trocou a glória de Deus pela glória dos shekels, do dinheiro. Eles montaram uma grande empresa rentável. Eles colocaram o nome de Deus a serviço do lucro. Ah, meus irmãos, você não sabe o tanto que eu examinei minha cabeça e minha vida antes de estar pregando essa mensagem aqui hoje. Porque o que existe hoje é muita gente usando a fé como sistema de mercantilização para ganhar dinheiro, abusando daqueles que creem, fazendo eles viverem uma religião de ganhos e perdas conforme o valor que conseguem pagar. Sabe, eles colocaram o nome de Deus a serviço do lucro. Sabe, eles acabaram com a reputação de Deus. Meu Deus, eles acabaram com a reputação de Deus, porque quem é que vai desejar um Deus caro desse? Como é que as pessoas poderiam adorar um Deus tão caro? Um Deus que, em vez de agir de misericórdia, age com pesados impostos e exigências caríssimas. É Deus caro demais. Como é que alguém pode desejar um Deus que cobra para abençoar? Mas pastor, isso acontece só naquele tempo? Não. Hoje tem a oração do Pix. Deposite seu Pix, então eu orarei para você com uma fé que vai mudar a sua vida. Compre o nosso e bote na sua casa, que nada vai te atrapalhar. Leve a bênção para a sua casa. Vá até o lugar, pegue tal coisa, faça isso, compre isso, pague o preço. Como é que alguém pode amar um Deus que exige dinheiro para Ele derramar amor sobre sua vida? Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Como o cristianismo poderá ser uma boa mensagem se ele precisa cobrar para abençoar? Jesus está indignado, porque o cristianismo autêntico, ele é cheio de graça e de misericórdia. Jesus não suporta aqueles que ficam construindo pontes entre ele e as pessoas, e ainda mais pontes com pedágios altíssimos. Mas o esquema da religião é terrível, porque se tem sacerdotes religiosos
vão gerar seguidores religiosos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, a religião ela aumenta a condenação daqueles que seguem a sua lógica. Preste atenção comigo aqui. Lutero, ao atacar a doutrina da Igreja Católica, em 1500, ele disse sobre as indulgências. Indulgências é aquilo que se pagava para ser salvo para a Igreja Católica. Ele diz assim: a indulgência é permitida por causa dos preguiçosos, que não querem exercitar resolutamente suas boas obras, ou sofrer as mudanças que precisam. Ou seja, Lutero está dizendo o seguinte: olha, para aquele que não quer mudar, então ele adere à religião, e ele paga o que a religião deseja, e aí ele se sente bem. Ele se sente bem depois que ele paga, depois que ele cumpre. Sabe, nossa, fui para a igreja, nossa, dei minha oferta, nossa, fiz isso. Sabe, o religioso, ele quando entra no esquema da religião, ele se satisfaz pagando o preço da boa obra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É tão bom, tá tão, oh, não, olha, eu fiz uma coisa tão errada essa semana, não, eu preciso me acertar lá. Eu acho que eu vou dar uma oferta, vou fazer uma caridade. Vou visitar alguém. Vou lá no Socorrão distribuir água. Aí sai de lá, estou me sentindo tão bem. Religioso. É isso que Lutero está dizendo. A indulgência não é obra obrigatória nem meritória. É fuga de obediência. Porque tem gente que tem mais facilidade de circuncidar a carne, mas não circuncida o coração. Ou seja, muda por fora, mas não muda por dentro. Existem aqueles que procuram no bolso a salvação de suas almas, sacrifícios exteriores. E sacrifícios exteriores são sempre superficiais comparados à retidão do coração que Jesus deseja. Quem é justo, irmãos? Quem é salvo pelo Evangelho? Não é quem pratica muitas obras, é quem crer muito na obra de Cristo. Aleluia. A lei, a religião diz: faz isto, mas nunca nada é feito. A graça diz: crê nele e já está tudo feito. Porque tem gente que acha que Deus é um diarista. Eu vou lá no domingo pagar minha diária para Deus. Minha diária de oração, minha diária de adoração, vou lá levantar minha mão, vou ficar lá ouvindo 2 horas um pastor, e aí eu vou para casa, paguei minha diária, Deus me abençoa. Eu vou lá para a igreja, eu finjo que sou crente, finjo que acredito, todo mundo acredita que eu acredito e eu acabo acreditando também. E aí então passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí quando chega no domingo diz: preciso pagar minha diária de novo para Deus me abençoar. Cuidado com isso, irmão. Cuidado, porque depois que você faz um negócio com Deus, você termina mais longe dele do que você pensa. No meio do comércio religioso, sempre tem os que gostam de sustentar a religião. Sempre tem os que gostam, sabe, de viver a religião e não o cristianismo. Sabe, é um povo que paga pelo que deseja ouvir dos seus sacerdotes. E sacerdotes que recebem para ouvir o que o povo quer falar, o que o povo quer ouvir. Sabe, é a religião que satisfaz todo mundo. E sabe o que eu tenho descoberto? Eu tenho descoberto que muitos suportam líderes religiosos desonestos, porque esses líderes fazem vistas grossas às desonestidades dos seus ouvintes. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Então, no final, todo mundo finge que acredita em Deus. No final, ninguém incomoda ninguém. Todo mundo vai lá, compra sua pomba, sabe? O sacerdote finge que está fazendo o serviço de Deus, o cara finge que está fazendo o sacrifício, e aí está tudo bem, sabe? Quem prega não é incomodado, quem paga pela pregação também não, e a estrada do inferno está pavimentada por 2. Porque ser religioso não te protege em nada.
da ira de Deus. Pelo contrário, só aumenta a sua distância de Deus. A religião é fútil. É fútil uma reverência somente no templo e uma vida promíscua lá fora. E tem gente que é ninja, viu? Tem um ninja na igreja. Tem um ninja. Mas tem um ninja. Eles fingem tão bem. É que só o Espírito Santo de Deus sabe. É ninja. A paz do Senhor, irmão. Graça e paz. Tudo bem, pastor? Deus falou comigo. Aleluia. É ninja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui agora. Vai estar na internet aí. Depois eu vou até mandar editar. Vou. Nada disso é intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é daqueles ninja que vem dia de domingo aqui só para parecer que é crente, deixa eu te dar um conselho. Vai viver logo a tua vida lá fora, amigão. Curte logo. Tu está perdendo 2 horas de curtição. É chato demais para você. Primeiro que você tem que sustentar 2 vidas. E vai para viver uma já é difícil. Imagina sustentar 2. É energia demais. É de verdade. Você precisa decidir o que você quer viver. Porque o religioso, ele está tão cauterizado que eu vou viver aqui do meu jeito, vou fingir, lá fora ele é do meu jeito. Olha, tem um cara essa semana que está me procurando. Pastor, dessa vez eu vou mudar, dessa vez eu vou mudar, dessa vez eu vou mudar. Amém. Mas tem 30 anos que ele é ninja. Ninja. Ninguém sabe de nada, até agora. Eu era um ninja. Era ninja. Eu era líder do Ministério do Louvor e era ninja. Tocando aqui, todo mundo achava que eu era santo pra caramba. Mas era daqui pra rua. Diz a lenda que quando a minha sogra me viu tocando, disse assim: nossa, eu queria tanto que minha filha casasse com um homem consagrado daquele. Jesus abomina a religião, meus irmãos. O sacrifício superficial, a adoração sem Deus, oferecimento mecânico de sacrifício. Sabe, essa virada de mesa, cadeira para todo lado, isso é um solene aviso aos que continuam se escorando na religião para apaziguar suas consciências. Porque tem gente que vive praticando atos religiosos só por causa da sua consciência, para ele não ficar louco. O cara pisou na jaca, deu aquela pisadona na jaca. Ele disse: eu vou lá fazer alguma coisa para ver por Jesus. Para dar só para apaziguar a consciência. Deixa eu te falar, Jesus precisa mudar a sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa, nunca esqueça o que eu vou lhe dizer. A religião justifica os pecados do homem. Ou seja, você pratica atos religiosos para apaziguar os erros que você tem. O evangelho justifica o homem dos seus pecados. É diferente. E essa não foi a primeira vez que Jesus fez a limpeza no templo. Lá em João capítulo 2, ele faz as mesmas coisas. Ele virou a mesa e ele disse: tira essas coisas daqui, no versículo 16. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E se você ler o texto, Jesus fez um chicote com cordas e expulsou todo mundo. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Estava acontecendo um culto de domingo e Jesus entra ali e ele tira todo mundo do culto, porque não estava tendo culto. Não estava tendo culto. Estava tendo um mercado gospel. Deus não era o centro. O objetivo não era o coração de Deus. Ele acabou com o culto. E se você continuar do versículo 18 em diante do capítulo 2, a reação dos religiosos é: que sinal milagroso o Senhor vai mostrar, porque com que autoridade o Senhor faz isso? E Jesus disse: ó, eu vou destruir esse templo em 3 dias e vou reconstruí-lo.
Aí eles falam assim: o senhor está louco, foi demorado 46 anos para edificar esse templo, mas Jesus estava falando da morte dele. O que Jesus estava dizendo? Chegou o tempo onde os sacrifícios vão terminar. Não precisa de pomba, não precisa de cordeiro, não precisa de shekel, não precisa agora de animais sagrados, não precisa mais desse mercado gospel. O Cordeiro de Deus, aquele que é enviado por Jesus, agora vai morrer definitivamente. A verdadeira adoração não é num lugar, não é mais com sacrifícios, não é mais uma oferenda. Ninguém vai precisar segurar uma corda, ninguém vai precisar lavar uma escada, ninguém vai precisar orar no muro, ninguém vai precisar fazer mais nada, porque o único sacrifício foi feito. Vamos acabar com essa bancada cheia de mercado gospel, porque Jesus Cristo é a única oferenda que Deus aceita. Mas ainda tem gente que acha que pode comprar Deus. E ainda tem sacerdote que está vendendo Deus para os outros. Comparem. Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus simplificou a liturgia. Deus nunca foi complexo. Hoje Ele não exige mais pomposos rituais, incensos aromáticos, sacrifícios caríssimos. É graça pura. É a graça que faz de Jesus alguém único. Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele te ama pelo que você é, nem pelo que você tem, nem pelo que você pode fazer. Jesus te ama, Jesus é a graça personificada. Somente a graça mata a culpa com a alegria. Agora você percebeu quem era o maior obstáculo entre Deus e o povo? Qual era o maior obstáculo entre Deus e o povo? Era o quê? Era a religião. Não era o pecado. O que mais estava impedido do povo chegar a Deus não era o pecado. Era a religião. Você sabia que Deus não tem problema com o pecado? O problema que Deus tinha com o pecado, Ele resolveu lá na cruz de Cristo, que colocou sobre Ele todos os nossos pecados. Deus já se acertou com o nosso pecado, colocando Jesus Cristo para ser o nosso escudo, para que o sangue dele nos tome completamente, para que ele seja o nosso mérito, para que ele seja o nosso acerto, para que ele seja o nosso defensor e advogado diante de Deus. Então o maior problema aqui não era o pecado, era a religião. Não era o pecador, era a igreja. Às vezes a igreja impede o pecador de chegar, porque a igreja é cheia de religião. Eu fiquei pensando numa coisa hoje de manhã. Já pensou se tivesse uma porta que detectasse religiosos, na hora que passasse às vezes, não, só brincadeira. Veja o coração de Jesus, meus irmãos. O desejo de Jesus é oferecer um caminho de graça para Deus. Mas a religião, ela cria uma estrada cheia de pedágios. Olha, a religião é o homem tentando, degrau por degrau, subir até o último degrau, e com a esperança que no último degrau ele vai encontrar quem? Deus. Essa é a religião. O objetivo da religião é que você a cada dia faça alguma coisa a mais para chegar até Deus. E o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é o inverso. O Evangelho foi Deus descendo, degrau por degrau, na encarnação de Cristo, até encontrar a gente no nosso buraco de pecado.
Então a gente nunca vai conseguir chegar até Deus. Foi Deus que chegou até nós. Sabe por quê? Porque o amor não se compra, nem se merece, se ganha, de graça o recebe. É por isso que a gente pode dizer: eu quero conhecer Jesus. Porque não é pelo meu mérito, não é pela minha pomba, não é pelo meu sacrifício, não é pelo que eu pago, não é por onde eu vou, não é pelo que eu melhorei, é pelo que Ele é, porque o amor não se compra, o amor não se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. E observe um movimento imediatamente após Jesus virar as mesas, jogar as cadeiras para todo lado, acabar com aquele, com aquele comércio. Imediatamente, a confusão está instalada, é gente correndo para todo lado, é animal para um lado, é pássaro voando, é dinheiro caindo no chão, é uma agonia. E aí vem o versículo 14, olha o versículo 14: os cegos e os mancos e o pessoal lá da igreja Nova Aliança Esperança se aproximaram dele no templo e ele os curou. Você percebe o tanto que a religião impede da gente chegar até Jesus? Depois que os obstáculos foram retirados, os móveis dos negócios da religião desapareceram, o que aparece? Gente. Porque foi exatamente por causa delas que Jesus acabou com aquele comércio. Jesus não tomou nada daquelas pessoas, Jesus não tratou elas como números, ele as valorizou, ele enxergou aquelas pessoas, ele curou aquelas pessoas. Segura aí. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir? Está ouvindo? Pois é, ninguém ouve nada. Nenhum grito de cambista, nenhum animal berrando, não tem mais ninguém negociando um milagre lá no templo. A banca da religião foi fechada. Agora é só Jesus num lugar e as pessoas indo até Ele. Você consegue ouvir? Não tem mais negociação sobre o preço do próximo pássaro. Não tem mais negociação dizendo assim: olha, esse bezerrinho aí não passa no nosso processo seletivo. Não é santo o suficiente. Nós temos o bezerro santificado, que se você sacrificar, a tua vida vai dar certo. Não tem mais isso. Acabou agora. É só Jesus. E o som que você ouve agora é o som mais belo do universo, que é o som da graça de Deus repousando no lugar. Perdão livre de despesas, favor imerecido, milagre sem condição, salvação por causa do Filho do Deus vivo. O Evangelho é muito diferente da religião. Enquanto a religião diz: alcance, pule mais, faça mais, o Evangelho diz: está disponível. Enquanto a religião diz: consiga, se empenhe, você não é santo o suficiente, você não é bom o suficiente, o Evangelho diz: só o aceite. Enquanto a religião diz: pague o preço, melhore a si mesmo, faça mais esforço, o Evangelho diz: negue a si mesmo, se entregue do jeito que você está, porque é assim que Ele deseja. E você sabe por que a gente tem que ir do jeito que a gente é para Jesus? Porque a gente nunca vai ser diferente sem Ele. Por que Jesus tem que receber a gente como a gente é? Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir ser diferente sem Ele.
Enquanto a religião diz, faça seu esforço, o Evangelho diz, se entregue a Ele. Enquanto a religião diz, se salve, o Evangelho diz, se entregue. Preste atenção, preste atenção. Jesus é o mais alto. Jesus é o lugar mais alto da montanha da revelação de Deus para nós. Jesus é o Deus sem pedágios. Jesus é o Deus acessível. Quando Ele morreu, Ele gritou, está consumado. O véu rasgou de cima para baixo. Sabe, deixa eu te explicar, não é mais só o homem que pode entrar onde Deus está, mas é Deus que pode sair e ir aonde Ele quiser. Deus não está confinado dentro de 4 paredes. Deus hoje mora dentro dos nossos corações por causa do sacrifício de Jesus. Você sabe onde é o templo hoje? Você sabe onde é o templo hoje? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Não fomos nós que compramos, não fomos nós que conquistamos, foi Jesus que nos comprou com o sacrifício dele. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Se a Shekinah descia lá no Santos dos Santos, lá onde o véu do templo era fechado, a Shekinah agora desce naquele que crê, desce naquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você é um templo ambulante da presença de Deus. Aonde você for, Deus está. Aonde você levantar as mãos, Deus é adorado. Nós não somos um povo de um lugar para adorar, nós somos um povo que carrega Deus aonde nós formos. É por isso que toda essa terra será cheia da glória de Deus. É porque a igreja de Jesus vai entender que Deus não habita no culto de domingo, habita naquele que crê. É isso que Ele quer fazer em nós. É isso que você precisa experimentar. Pastor, eu nunca experimentei isso de presença de Deus. Pastor, eu nunca experimentei isso de unção. Pastor, eu não sei o que significa isso. É uma pena, porque isso que é o cristianismo, isso que é o evangelho, é o eterno morando dentro de você, é dentro das suas veias, é dentro do seu ser, é dentro da sua alma, correr à presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo. E se nós somos o templo, Jesus está vindo hoje no templo para virar a cadeira, para virar a mesa e para tirar a religiosidade que tem aí dentro. E deixa eu te lembrar de algo. Ele não está nervoso. Não, Ele não está nervoso. Ele vem virando as mesas, Ele é assim mesmo, Ele não está nervoso. Ele não vai dizer assim, volta domingo que vem, porque agora eu estou assim meio chateado. Não, Ele não está nervoso. Pelo contrário, o objetivo dele é tirar os obstáculos da religião, para que você realmente possa encontrá-lo. E tem algo que mexeu comigo aqui. Tem algo que mexeu comigo. Enquanto eu meditava nesse texto, teve algo que tocou no meu coração. Os judeus, eles esperavam que Jesus purificasse Jerusalém dos pecadores. É isso que a religião quer. Presta atenção. A religião quer purificar Jerusalém dos pecadores. Mas você sabe o que Jesus quer? Purificar Jerusalém da religião, para que os pecadores encontrem Deus. Dando uma boa atualizada para o nosso tempo, muitos pensam que Deus vai mudar os pecadores para eles entrarem nas igrejas. Isso é religião. Sabe o que o Evangelho está fazendo? Jesus vai mudar as igrejas
para ensinar elas a receber os pecadores. Porque a gente não vai apresentar para eles uma religião. A gente vai apresentar para eles Jesus. Porque a religião toma o homem como está ainda, deixa ele pior. Mas o Evangelho pega o homem na sua pior fase e transforma ele naquilo que ele nasceu para ser. A religião, no máximo, ela faz uma reforma exterior. O Evangelho muda de dentro para fora. Preste atenção com todos os seus 18 ouvidos. A religião remenda, o Evangelho faz de novo. A religião faz um reboco mal feito e passa um cal. O Evangelho purifica e transforma. Existem muitas religiões por aí, mas somente um Evangelho, somente um nome pelo qual nós devamos ser salvos: Jesus Cristo de Nazaré. A religião quer transformar pessoas más em pessoas melhores. O Evangelho quer pegar pessoas mortas e fazê-las viver para a glória de Deus. E se tudo o que falamos hoje cremos que é verdade, qualquer pessoa que está neste lugar aqui agora está a apenas um passo de conhecer a glória de Deus na sua vida. Por isso eu te convido a ficar de pé em oração nesta hora. Espírito Santo de Deus, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama. O Evangelho é a maior notícia de todas as que nós podemos ouvir. Nós não estamos te apresentando aqui uma religião, nós estamos te apresentando aqui o Cristo. Porque o amor não se compra, o amor não se consegue, o amor se ganha, de graça você o recebe. E é isso que o Espírito Santo de Deus vai fazer aqui neste lugar e já está fazendo, revelando o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo.